Boa tarde, bem-vinda e bem-vindo a mais uma edição da Sociedade Aberta. Hoje a nossa atenção vai estar toda ela voltada para o papel das redes sociais nesses novos tempos que nós estamos a viver com esta pandemia da Covid-19. Nós queremos saber quais as vantagens e desvantagens de utilizar as redes sociais para comunicar, as redes sociais que têm sido utilizadas para encurtar distâncias, mas também traz muitos problemas para a saúde. Ao longo deste programa vamos ter a participação de alguns jovens em depoimentos previamente gravados, também de uma psicóloga que vai aqui participar. E conosco nos estúdios nós temos dois professores. Temos Arikson Delgado, quem cumprimentamos primeiro. Boa tarde. Boa tarde. E também conosco está a Rosângela Chantre Delgado, também professora. Boa tarde. Boa tarde. E nós agradecemos a presença aqui dos dois neste programa, a Sociedade Aberta, para discorrermos aqui sobre as redes sociais. Muito obrigada. Obrigado, Pedro. E lembramos aos nossos telespectadores, você que está connosco, se quiser, já sabe, pode participar deste programa, é só ligar para o número 594 9714, 594 9714, inscreva desde já para poder participar, partilhar a sua experiência de utilização das redes sociais neste momento que nós estamos a viver, esta pandemia da Covid-19. Também, se quiser, pode utilizar as redes sociais, ou seja, a página do Facebook da Sociedade Aberta, para deixar os comentários e também questões. Começamos por si, Arikson Delgado, para nos explicar por que é essencial a comunicação através das redes sociais neste momento que nós estamos aqui a viver esta pandemia. Bom, boa tarde outra vez, boa tarde à minha colega de painel e uma saudação especial aos senhores telespectadores lá em casa. Bom, as redes sociais, sobretudo nessa época de pandemia, que se impõe algum isolamento social, né? Os indivíduos não se encontram fisicamente próximos, têm uma importância muito maior. A importância está maximizada. Por exemplo, atualmente, muito do trabalho pode ser feito a partir de casa, o tal home office, ou então também o EAD, ensino à distância, teleensino. Mas também, atualmente, muitos empresários têm sido criativos e têm criado web business, o negócio, sobretudo nas redes sociais. Podemos ver exemplos cá de São Vicente e de Cabo Verde, negócios de venda de hortaliças, de mariscos, frutos do mar, né? Produtos de beleza naturais e por aí afora. Ou seja, as redes sociais, nessa altura, têm uma importância muito superior a um período normal. As pessoas vieram saber tirar maior partido dessas tecnologias que Certamente. já existem já há algum tempo. Rosângela Delgado, também porque é essencial, as redes sociais tornaram ainda mais essencial, né, mais essenciais no caso, nesta pandemia. Como o meu colega acabou de frisar, tendo em conta tratar-se de uma pandemia, não é? E a palavra dessa pandemia é evitar a aglomeração de pessoas, então as redes sociais, a internet, tornaram-se algo fundamental, essencial nas nossas vidas. Nós podemos dizer que com esta pandemia, utilizar as redes sociais, as famílias estão mais em contacto uma com as outras? Diria que nem por isso. Por quê? Eu partilho da opinião que, embora há especialistas que defendem que redes sociais afastam pessoas, principalmente aquelas, por exemplo, que estão no mesmo território. Eu diria que redes sociais, sim, tornou-se fundamental nas nossas vidas, mas dizer que as famílias estão mais próximas depende de situações. Eu estou, por exemplo, a pensar uma pessoa que está fora de Cabo Verde ou numa ilha diferente, por causa desta pandemia, as pessoas evitem fazer viagens desnecessárias, ou seja, se consegue fazer esta aproximação ainda mais utilizando as redes. Sim, nessa ótica concordo, porque estamos limitados, não podemos viajar, se calhar até há pessoas que têm uma certa apatia a redes sociais, tipo Facebook, Messenger e outras páginas. Se calhar com essa pandemia nós todos somos obrigados a recorrer às redes sociais. Arikson Delgado, partilha desta ideia? Concordo com essa opinião, sobretudo num país, somos insulares, né? Então as ilhas são aproximadas por essas redes sociais.
Por exemplo, um pai que está na outra ilha a trabalhar, de repente pode conviver com o seu filho através do Zoom, através de uma videochamada de Facebook, e isso é uma mais-valia. Portanto, concordo sim que as pessoas têm sabido tirar mais proveito das redes sociais e das suas É nos pedido, nesta altura, para evitarmos aglomerações. Seria uma forma interessante de comemorar o aniversário. Alguém fora, todo mundo ali fazendo em videochamada e a cantar o parabéns. Exatamente, naquele seria momento. uma forma bem contemporânea e bem criativa, digamos, de contornar essa situação que não podemos estar fisicamente muito próximos devido ao perigo de contágio, certamente. Dos vossos contactos, vocês têm alguma experiência disso? Que as pessoas estão a saber fazer isso? Ou estão ali só a horas, a fio, uma outra pessoa ali do lado e o resto ali a mandar mensagem? Vocês é que lidam diariamente com adolescentes, principalmente? Não, eu tenho mesmo com a minha pessoa, não é? Devido à pandemia, não vejo familiares, né? Fazemos tudo isso, até cantar um parabéns, não é? Via videochamadas. Mas eu reparo em alunos e outras pessoas à volta que as redes sociais têm sido usadas para um pouco de tudo. Até mesmo cantar um parabéns, mostrar um lugar onde estamos, etc, etc. Erickson também tem alguma experiência? Da minha percepção acerca da adolescente é exatamente o contrário. Infelizmente, não sabem tirar o proveito puro, como, por exemplo, um adulto, de tudo que as redes sociais podem providenciar de bom. Por exemplo, os jovens gostam mais, naquela faixa de 12 até 16, 17, gostam mais de jogos online, por exemplo, no Facebook. Okay? Então, poderiam tirar mais proveito. Mas as redes sociais, vocês, enquanto docentes, não estão a utilizar as redes sociais para partilhar matéria, para enviar fichas? Eu gostaria que vocês nos partilhassem connosco essa ideia, o que é que vocês têm feito para aproximar mais dos vossos alunos? Bom, assim, o Ministério da Educação, por acaso, tentou jogar na preventiva, nos dando formação acerca de várias plataformas, redes sociais, na verdade, plataforma Moodle, Zoom, Google Meeting, Google Classroom, mas nós usamos o mais comum, porque temos que usar o que tem maior penetração em Cabo Verde. Que o Messenger, não é? Exatamente, o Messenger do Facebook. E aí, sim, formamos turmas. Nas turmas já tem uma grande vantagem, porque é uma forma de ter uma turma já com a presença dos pais, dos encarregados de educação. Ou seja, os pais estão a acompanhar os materiais que partilhamos com os educandos. Então é uma excelente forma de interagir com os educandos e com os encarregados de educação. Eu também estou de acordo com o meu colega. Temos usado o Messenger, não é? Porque outras plataformas reparamos que Cabo Verde ainda não estava. Então, damos continuidade a usar o Messenger, onde mandamos videoaulas, mandamos fichas, matérias, fazemos aulas. Só que, pronto, há sempre algumas dificuldades. Mas a maioria tem acesso? Eu, da minha parte, pelo menos onde trabalho, sim, a maioria tem. E há um lema no Ministério da Educação esse ano que é não deixar ninguém para trás. Antes teve alguns casos, por exemplo, alunos que moram em zonas onde não há corrente elétrica, não há condições, e sempre delegação, o nosso Ministério disponibilizou materiais onde os pais podiam ir à escola ou ir a uma papelaria tomar esses materiais. Por acaso, ninguém ficou para trás. E qual é o feedback que vocês têm, por exemplo, dos alunos quando vocês disponibilizam o material, tanto em ficha, a matéria? Qual é o feedback que têm? O que é que eu constatei é que, com toda essa situação, eu não sei se é o fato deles terem passado muito tempo em casa, desde o mês de março, regressaram à rotina que tinham hábito antes, no mês de outubro, mas eu constatei que, mesmo tendo de materiais ali, mesmo o aluno tendo de megas, mas há um certo, não sei se posso dizer desleixo, mas eu reparo que nem todos, nem se calhar às vezes nem metade, naquele dia que mandamos, mesmo combinando com antecedência, reparamos que uma boa parte sempre dá uma desculpa quando a pessoa pergunta: então, eu não te vi na participação da correção de um trabalho. Eu disse: eu estava a fazer isso, não sei o quê. Sempre aquelas desculpas. Tem essa percepção também, tem essa experiência eu acredito que o ensino à distância, através do Messenger, veio maximizar os tipos de aluno, os comportamentos dos alunos. Aqueles que não gostam de estudar, obviamente que vão utilizar as desculpas da tecnologia, que tal dia não tinha mega, que a internet estava fraca, não deu para baixar o documento.
É por isso que nós atacamos em todos os sentidos. Vai o documento digital, vai o documento impresso que a escola fornece ao aluno e ainda tem também a teleaula. Ou seja, para além daquela aula que fazemos, uma aula, por exemplo, nós na nossa escola temos 1 hora presencial por semana, mesmo para minimizar o contacto. O resto é à distância. Então, para além daquela parte... Em cada disciplina? Sim, sim. Para além daquela parte do documento digital, também vai o documento impresso. Por exemplo, também para situações de alunos que não têm aquelas condições, por exemplo, não tem um telemóvel ou outro dispositivo para aceder ao grupo, consegue o documento no formato de papel para ninguém ficar de fora. Agora, há alunos que sempre utilizam aquela desculpa, porque de qualquer forma é o perfil do aluno. Mas há também aqueles que sabem aproveitar, em triplo. A aula digital, a aula presencial 1 vez por semana e também a teleaula. Mas há muitas, por exemplo, esta é uma das vantagens de ter também as tecnologias nesta pandemia, mostrar que isso já existia, é só saber dar o bom uso. Com outras vantagens que a Rosângela, a delegada, poderia nos avançar aqui sobre a utilização das redes sociais? Estás a perguntar no sentido geral ou no âmbito da educação? No âmbito da educação e também dentro da comunicação. No âmbito da educação, como o meu colega também já frisou uma parte, é bom, é prático, quem souber aproveitar. Também, é claro que uma aula presencial também tem as suas vantagens, não é? Mas temos que ir de acordo com Mas e dentro da comunicação? A forma... muito bom, muito bom. Conseguimos ter um mundo aos nossos pés. Conseguimos poupar. Eu, por exemplo, tenho vários familiares fora de Cabo Verde. Então, antes de ter essas páginas, antes que não tínhamos Messenger, Viber, WhatsApp, eu gastava muito dinheiro. Mas agora já temos todas essas páginas, é só fazer um pacote. Eu falo, por exemplo, com videochamadas ou mesmo com chamada todos os dias. Então, eu vejo aqui uma poupança nos bolsos, não é? Em termos da comunicação, o mundo ficou mais global, é tudo acessível, temos tudo na internet, desde notícias, tudo o que precisamos. Arison, ela está aqui a apontar algumas vantagens. Tem mais vantagens? Gostaria de acrescentar, então avança. Porque eu vou querer também saber os riscos. Eu já ouvi queixas de pessoas a dizer que estão a gastar mais megas, mas vamos chegar lá. Ok. Outra vantagem, fora do contexto escolar, a minha vivência é que dá também para interagir com pessoas de vários sítios do mundo. Por exemplo, hoje em dia conseguimos, na minha vida pessoal, faço também capoeira, conseguimos interagir com mestres do Brasil, que estão em Portugal, que estão na Alemanha. Poupa-se muito dinheiro, porque aquela pessoa para deslocar-se aqui teria que pagar passagem, estadia, né? Tudo isso tem um custo. Okay? Já se consegue ter uma aula com uma pessoa no Rio de Janeiro, okay? Em São Paulo. Então, isso é uma excelente novidade que traz, por exemplo, plataformas como o Zoom. Mas vamos agora falar também dos riscos, porque há riscos. Certamente. Há riscos. E eu gostaria que nós começássemos primeiro pelos adolescentes. A Rosângela, primeiro nos adolescentes, os riscos. Apesar de nós estarmos a ver em pandemia, há algum relaxamento em termos de pais para deixar os filhos utilizarem as redes sociais, uma forma de comunicar com os colegas, mas também há alguns riscos, há algumas violências que podem surgir ali, não é? Há um ditado que diz que tudo na vida tem vantagens e desvantagens. E as redes sociais não fogem à regra. E com a pandemia, se calhar também, porque os filhos ficaram em casa muito tempo, os pais tinham ocupações, tinham que trabalhar, e acabaram por usar, se calhar, não digo todos, não é? Mas a maioria, eu tive e tenho várias reclamações. O meu filho todo esse tempo passou, viciou na internet, viciou no telefone, viciou nisso, viciou naquilo. É por isso que os pais têm um papel importante, que é dosear, que é controlar. Porque um adolescente não tem uma mentalidade, ou a sua forma de pensar não é igual de um adulto. Então, um adulto é que tem que dosear, tem que supervisionar. E é muito perigoso. Quando diz dosear, é para definir em termos de duração que deve utilizar a internet diariamente, coisas assim? Sim. Dosear e também verificar. Deixe-me ver o que é que o meu filho anda a ver. O que é que o meu filho faz nas redes sociais. Porque às vezes o adolescente, ele já não é criança, mas também não é um adulto ainda. Então o adulto é que tem que saber orientar. E eu tenho filho adolescente.
E com a pandemia, com essa pandemia, os adolescentes, ou mesmo, se calhar alguns adultos também, que têm adultos que não têm controle, mas têm os seus males. Por exemplo, eu reparei alguns adolescentes estão viciados em jogos, às vezes são jogos perigosos na internet, onde aprendem violência, fazem trocas de coisas, bens materiais, que já deu problemas, depois vão brigar na porta da escola, que eu já presenciei. Então devemos ter muito cuidado. Redes sociais não é aquele mar de rosa que muitos pensam. Erickson também. Mais desvantagens. O uso compulsivo, sem dúvida, é uma grande desvantagem. O adolescente acaba por perder mais que o tempo necessário, tendo mais tempo em casa, devido à situação da pandemia, tem menos aulas, mais tempo em casa, mas não sabe utilizar esse tempo, por exemplo, para coisas úteis, o estudo. Acaba por passar mais horas que o devido na internet. Às vezes os adolescentes vão até tarde, meia-noite, 1 hora, 2 horas, e depois o outro dia têm que às 6 estar de pé para ir à escola. E chegam na escola já cansados, por exemplo, e não vão dar aquele rendimento que é o esperado de um adolescente que tem só 2 horas ou 3 horas presenciais por dia. Outras situações, por exemplo, também é a questão da ansiedade. Usar muitas redes sociais, a tentar corresponder a certos patamares de imagem que eles veem nas redes sociais que não têm possibilidade. Na nossa realidade vai levar a diversas situações de ansiedade e diversos tipos de transtornos psicológicos. Lembramos aos nossos telespectadores, você que está a nos acompanhar neste momento, pode participar através do número 594-9714. Liga agora, inscreva, daqui a pouco vamos estar a retornar a ligação. Pode dar a sua experiência, partilhar aqui, pode dar dicas também para as pessoas que estão a nos acompanhar. Agora vamos ouvir alguns jovens que recolhemos na rua, também a partilhar aqui a sua experiência sobre a utilização das redes sociais nesta pandemia. Davi Rodrigues, qual é que é a importância que as redes sociais têm na boa vida? As redes sociais é muito importante na minha vida porque é a forma como estou a comunicar a outras pessoas, não só pessoas próximas, é a forma de acontecer pessoas novas na minha vida e a forma de também de expressar eu mesmo e de, como poder dizer, liberar eu mesmo, sentir cool. E olha o que as redes sociais têm a oferecer. Bom, mim nunca tenho muito tempo para rede social. É um veguinho às vezes, quando tiver de descansar, quando te pegar na móvel para dar um face. Que me trouxe uma senhora 3 vezes por semana e depois me tem um carrinho de vender bifana, camada de grinha, sempre saiu, eu me dava para pegar na ele, me dava para casa 7 horas, 7 horas me tenho que fazer jantar. Já aquela hora que me podia pegar num móvel bem coisa é a hora que me vai descansar. Porque a importância é que ele te trazer para teu conhecimentos e teu coisa também que teu pessoas bota conhecer teu pessoas que você nem imaginar botar conhecer até quer dizer assim se você estiver longe a você ter contato com uma pessoa fora a você saber que ela é uma vantagem não tem também Grinha assim, você está num lugar, você é tudo gente que se move, ele mal, você próprio, jovens, grinha assim, teu dependente. Mesmo todo importante no sentido que você tem uma pessoa fora, que a grinha assim ficou mais fácil, vou comunicar, vou estar sempre em contato também com ele. Mas para mim, eu saudade desse tempo, minha infância, mas não está brincando, não está a jogar. Mas a grinha assim não, a grinha assim, vou levar para casa de gente, sempre vou estar. E cada um não sei quando que se move, grinha assim, próprio menino, ter o jogo também, está a ficar próprio. É online, mas vou ter assim, cada um não sei quando, que assim, não sei casos, fica... Isso é um facto. Hoje em dia, uma hora que não podemos, na sociedade, praticamente a maioria de jovens, arriscar a dizer 90 e tal por cento até, precisa, mesmo dependendo de redes sociais, fazer qualquer coisa, porque qualquer coisa hoje em dia, estou de já que móvel, não móvel, que nas redes sociais te interagem com outras pessoas. As redes sociais nessa pandemia teve uma importância grande nas pessoas. Isso me toca também, porque se isto que a internet na móvel, isto que nada fazer, isto que poder ir para a rua, então já está usar um cozinha de internet, de rede social. Você está conseguindo viver sem redes sociais? Muito consegui. Ele teve um impacto muito grande porque pessoas durante a pandemia acabaram de ficar dentro de casa, isolado. Então que esse isolamento pessoal acaba um bocado para
acaba por entrar nas redes sociais, mexer no móvel, acaba por interagir mais com outras pessoas e acontecer coisas novas na internet e nas redes sociais. Vou conseguir viver sem ela. Ainda consegui viver sem redes sociais. E o que vou fazer de vez em quando, que é para desligar um bocadinho de redes sociais, para que entrar nelas? Praticamente quando vai para a escola, por exemplo, ou também quando sair com amigos, para às vezes uma convivência de noite, não te desligar o telefone, não te pôr o telefone de parte um que é para não poder socializar um pouco. E é 24 horas nas redes sociais, mas ele é uma coisa assim, ele não é bom, mas ao mesmo tempo ele é bom também. Porque que, tipo, queria assim, maltas te dá mais valor às redes sociais, que maltas lá, quer dizer, vou de cima para as maltas, e desligar na móvel, mas que te dá valor a quem de meias. Mas quem toma bom naquele momento, exato. Vou ter que dar valor naquela pessoa, que nem se vou chamar de falar na internet, que te dá o feedback, precisou de ali, sentou ali, junto. Então, que te valorizar a convivência, coisa de um vez, mas o que está a dizer, coisa de um vez. Um vez já não era assim, velho. Foi um papel tão grande que bota contacto com o pessoal e bota a fazer tal coisa, bota a divertir, tem YouTube, tem Instagram, tem que coisas lá, velho. Porque é um divertimento, ele é um divertimento que tive nessa pandemia, mas tive outras coisas também que foi melhor do que redes sociais, velho. Hoje o seu programa que debate assuntos de interesse das famílias está aqui a discutir o papel das redes sociais nesta pandemia da Covid-19. Lembramos mais uma vez que pode se inscrever 594 9714, 594 9714. Agora mesmo, daqui a pouco, vamos retornar as ligações. Vamos começar por si, Erickson Delegado, nesta segunda ronda, agora para nós olharmos principalmente para o que disseram os jovens. Estás de acordo de uma forma assim muito geral, mas eu lembro daquele adolescente que disse lá claramente não consegue viver sem as redes sociais. Tal é o nível de adição dos jovens. Eu gostei dos depoimentos porque mostra o lado positivo e o lado negativo. Por exemplo, houve uma jovem que falou aquilo do fato do cabo-verdiano sempre ter alguém na imigração, já dá para unir. Olhem o nível de evolução. Antes era uma carta que passava um mês entre a ida e volta para saber mantenhas da pessoa. Hoje em dia, com uma chamada de Zoom ou de Messenger, dá para ver a pessoa. Já é uma vantagem. Depois passou para o telefone, mas o telefone é caríssimo, né? Sim. Caríssimo mesmo. Mas também houve alguns pontos que é preciso chamar a atenção. Por exemplo, um jovem falou que é uma boa forma de conhecer novas pessoas. Agora, a pergunta que faço é até que ponto as informações da pessoa que não se conhece no mundo real são fidedignas ou não. Então, isso já traz o problema da segurança do jovem, que a partir de determinada idade, 12, 13 anos, ainda tem que ter o acompanhamento parental. Nós, não sei se conseguiu observar, por exemplo, nós ouvimos pessoas de diferentes faixas etárias, e tinha uma senhora ali que disse, pronto, quando tem um tempinho é que vai entrar nas redes sociais. Mas enquanto o adolescente, pronto, tem que ficar nas redes. Mas trouxe uma espécie de estratificação etária relativamente ao nível de consumo dos conteúdos online. A senhora com mais idade já não tem tanta necessidade assim de estar no mundo virtual. Enquanto que o jovem disse claramente, não consigo viver sem as redes sociais. As novas gerações, os tales millennials, né, já vêm com aquilo já como uma parte da vida. Creio que sim. E os seus comentários, Rosângela, também, sobre o que disse aqui os jovens? Bem, eu estou plenamente de acordo com o meu colega. Eles frisaram vantagens e desvantagens e nota-se uma diferença, não é? A senhora, que já é uma dona de casa, ela não sente tanta falta. Já os jovens, o rapaz disse que não vive sem. Quer dizer que ele depende, é um mal geral, não é? Nem só em Cabo Verde, no mundo inteiro. E é um bocado lamentável, não é? Porque antes pensava-se, eu não vivo sem comida, não é? Eu não vivo sem comida ou sem água, por exemplo, e outras coisas, mas hoje em dia, se calhar, a rede social tem maior importância, às vezes, até que comida, para alguns. Às vezes, a ideia que se tem, conversando com adolescentes, jovens, ou mesmo muitos adultos também, temos de ser realistas, que se não estás, você não tem rede social, você não existe.
Hoje em dia é praticamente isso. Nota-se que, basicamente, quem não tem uma conta de Facebook, basicamente, hoje em dia é encarado como um analfabeto, né? Não existe para a sociedade. Hoje em dia é praticamente Como é que isso. vocês interpretam isso, essa questão do existir tem que estar no mundo virtual, nas redes sociais? Eu não estou de acordo. Porque não é a rede social que faz um homem. Antes da rede social nós já existíamos, já vivíamos, convivíamos. Eu sinto até saudades. Eu partilho da opinião que a rede social aproxima pessoas de longe, mas pessoas de perto não. E a senhora, não sei, não, o rapaz é que disse sobre, não, a senhora disse quando vamos visitar, temos pessoas em casa, cada um por seu canto. É verdade, é a realidade de muitas famílias. Não devia ser, mas é. As pessoas também, por exemplo, a outra vai visitar, encontra a pessoa no seu telefone ou tablet, fica ali a mexer, a outra ali sente abandonada. Não devia ser assim. Mas, infelizmente, redes sociais estão a deteriorizar relações entre pessoas. E como é que nós podemos mudar? Antes de mudar isso, eu gostaria também de ouvir o que é que disse a Rosângela, se concorda, Concordo plenamente. se acrescenta mais alguma Hoje coisa. em dia estamos a viver uma espécie de, digamos, de esquizofrenia social. Quem não existe no mundo digital não precisa existir no real. Praticamente é isso que é a mensagem que se passa. E isso é mau, porque apesar das redes sociais terem a vantagem, se usadas de forma correta, dá para aproximar indivíduos longe, infelizmente também está a separar indivíduos perto. É o que um dos jovens disse no depoimento. Às vezes o mal é que o colega está ao lado, não consegue falar com o colega porque o colega está lá a digitalizar, a digitar mensagens com uma pessoa que está noutro sítio. E não dá para interagir fisicamente. O tal calor humano. Isso das pessoas serem cobradas de não ter dado um gosto numa fotografia, numa foto qualquer que partilhou, ou numa frase que colocou Rosângela Delgado. Eu acho isso ridículo, né? Mas infelizmente é a nossa realidade. Tem pessoas que vivem das redes sociais, vivem uma vida de mentira. Eu já vi casos que eu até chego a pensar, certas pessoas precisam se calhar de acompanhamento de um psicólogo. Pessoas que vivem uma vida de mentira, vida de rede social. Isso não devia estar a acontecer. É por isso que nós que temos filhos ou educandos devemos incuti-los na mente. Viva a tua vida real. Redes sociais faz parte da vida, mas não é o todo na vida. Eu acho isso mesmo estranho e ridículo, uma pessoa cobrar outra por não ter dado um gosto, mas acontece. As pessoas que já vivem assim, colocam uma foto à espera de gosto. A importância agora é gostos. Quanto mais gostos, a pessoa fica mais, sente-se feliz e se calhar se sente famosa. Exato. É o viver do aparecer? Sim, concordo plenamente. Concordo também. É o tráfico digital da imagética da pessoa. Acontece muito e também não concordo. Infelizmente, tem acontecido muito. Mas nós temos de ter atenção às violências que acontecem. Já tinham aqui referido de uma forma assim muito leve, mas eu gostaria de saber que tipo de violências normalmente que acontecem mais por causa da utilização das redes sociais, principalmente com os adolescentes, mas também com os adultos. Há muitos adultos que embarcam naquilo, começam a partilhar fotografias, muitas vezes até imagens muito íntimas, e depois isso cai e faz um estrago enorme na vida da pessoa. Infelizmente. Atualmente, um dos efeitos negativos seria a exposição da população infanto-juvenil à potencial pornografia, né? Mas também os jovens às vezes também exageram na partilha de certas imagens íntimas que podem atrair predadores sexuais. Temos que ver essa parte. Outra coisa que acontece é a exposição ao ciberbullying. Okay? Os jovens também têm aquela necessidade sempre de chamar a atenção, de ser o destaque no meio do grupo. Então, alguns perseguem aquele sonho de ser um digital influencer, por exemplo, e acabam por exagerar no tipo de imagens pessoais que estão a expor ao mundo. Esquecem que aquilo é publicação, fica público para todo mundo. E uma vez, como dizem, uma vez caído na rede é complicado, né? Concordo plenamente com o meu colega, mas isso parece uma febre. Imagens, tipo, eu ando a constatar que expor o corpo se calhar tornou uma moda nas redes sociais. É triste, é lamentável, mas é o que está a acontecer. Adolescentes, meninas e rapazes quase nu, publicar foto para toda a gente ver, não é nem tipo... É triste e é aí que o perigo aparece, principalmente se é menor. Como é que os pais, Rosângela, tinha dito anterior que os pais podiam controlar, podiam saber. Como é que os pais podem fazer isso? Para dizer a verdade,
isso está um bocado complicado. Porque há adolescentes que às vezes têm mais que um perfil. Adultos também. Eu acho que isso tem muito a ver com a educação que a criança... Mas e se os pais colocar algum aplicativo para poder controlar, Sim, para saber sim, que páginas também. é que acedeu, pode fazer isso através do seu telemóvel e mesmo do seu telemóvel pode fazer. controlar. Mas é uma pena que é uma minoria que iria conseguir, não é? Sabemos que há pais que não sabem, se calhar, usar aplicativos, se calhar podem usar redes sociais, mas os filhos estão mais avançados, não é? Sabemos que tipo de sociedade e país que temos. Mas é lamentável porque é ali que o perigo mora. Menininhas novinhas com Facebook, por exemplo, às vezes está um predador ali, não é? Um criminoso escondido com uma imagem de ator. Mas isso acontece até com o adulto, não é só com o adolescente. Portanto, temos que ter muito cuidado, principalmente quem tem filhos tem que ter muito cuidado. Vamos acompanhar agora um depoimento que nós recolhemos esta manhã da psicóloga Zilda Oliveira, ela que dá dicas, fala dos problemas que a questão do uso compulsivo das redes sociais traz para a saúde. Dizer que todos nós acabamos por fazer o uso das redes sociais e enquanto um uso ponderado, um uso regrado, não há problema nenhum. Mas a partir do momento que nós começamos a fazer esse uso de forma compulsiva, já nós podemos começar a pensar que talvez se trate de um vício, de uma dependência. E sendo assim, como nós costumamos dizer, todo excesso acaba por prejudicar a saúde e, neste caso, particularmente a saúde mental. Então, faz sentido, nesse caso, se nós pensarmos, por exemplo, atualmente já a OMS considera o vício como doença e já no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Saúde Mental, nós também já encontramos o transtorno do jogo e o transtorno da internet. Portanto, isso já significa que já são classificados como transtorno, como um problema de saúde mental. E, sendo assim, há necessidade de um acompanhamento. O problema é que a maior parte das vezes nós não temos essa consciência, porque como nós fazemos um uso diário, muitas vezes até em situação de trabalho, nós acabamos por utilizar as redes sociais de alguma forma e às vezes fica difícil perceber quando é que isso se torna ou podemos estar a falar de dependência ou de um transtorno. E, sendo assim, haveria necessidade de se fazer um diagnóstico para se perceber quando é que deixou de ser um hábito normal e passou a ser um comportamento compulsivo, um comportamento de dependência. Relativamente aos impactos, nós podemos apontar vários impactos negativos a nível da pessoa, do seu bem-estar pessoal, porque há essa compulsão para o uso, que a pessoa muitas vezes tenta controlar, mas não tem essa capacidade, acabam por ser tentativas fracassadas para fazer esse controle, e isso, claro, gera angústias, gera alguma ansiedade, gera fadiga e acaba por também trazer muitas vezes alguma labilidade em termos do humor. Principalmente porque a dependência acaba por ter impactos a nível do sistema nervoso central, não é? Então, acaba por afetar, em consequência das alterações no balanço químico do cérebro, isso acaba por ter efeitos a nível do nosso funcionamento de um modo geral. Nós podemos apontar aspectos como, por exemplo, as relações sociais. Nós achamos que as redes sociais favorecem, mas a dependência condiciona as relações sociais. Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas estão fisicamente presentes, mas quando nós olhamos é cada um com o seu telemóvel. E eu costumo comentar muito aqui na escola, quando dos intervalos,
a partir do momento que toca o sino, aquilo que muitos alunos fazem é cada um saca do seu telemóvel, ficam nos lugares e deixa de haver convívio. Portanto, podemos dizer que é uma vantagem, as redes sociais trazem a vantagem do contacto social, se nós considerarmos a situação da pandemia principalmente, não é? Trouxe essa vantagem porque permite-nos estar em contacto com outras pessoas, mas depois acaba por ser um contacto virtual e nós acabamos por nos isolar e perder aquele contacto real. Porque, como eu estava a dizer, muitas vezes os alunos estão juntos, fisicamente juntos, mas cada um preso ao seu telemóvel. Portanto, é tentarmos regrar esse uso, não é? Fazer um uso. É importante, sim, mantermos esse contacto virtual com os outros, mas é importante nós termos esse contacto físico, esse contacto presencial com os colegas, conversarem de outras coisas que não sejam os assuntos da internet e etc. Sociedade Aberta, hoje aqui a falar das redes sociais, o papel das redes sociais nesta pandemia. Lembrando aqui, para quem não tinha esta informação, hoje, quer dizer, à meia-noite, depois da meia-noite deste dia, Cabo Verde vai receber o primeiro lote de vacina contra a Covid-19 e mais detalhes, com certeza, vocês vão ter hoje à noite e também amanhã aqui na televisão de Cabo Verde. Isto é uma boa notícia para os cabo-verdianos, principalmente para quem está na linha da frente de combate desta pandemia. E Rosângela Delgado, nós agora acabamos de ouvir a Zilda Oliveira, enquanto psicóloga da área de educação, e ela deu aqui algumas dicas. Eu gostaria de ouvir os seus comentários. Com certeza, muito do que ela disse é coisa também que presencia enquanto professora. É verdade, há vários anos que temos vindo a presenciar, não é? Por exemplo, nos intervalos, em vez de haver aquele convívio, aquela brincadeira que tinha, agora é cada aluno com o seu telefone, uma coisa triste. E até nas escolas primárias já reparamos criancinhas com telefone, que não devia ser. Já não há jogos, por exemplo, criancinhas já bem crescidinhas, não é? 10, 11 anos, com telefones a jogar em vez de fazer uma roda, brincadeiras que fazíamos na infância. No liceu é o mesmo cenário. Cada aluno praticamente com o seu telefone a jogar, já não há convívio, já não há conversa. Isso é triste, porque acabam-se por tornar pessoas antissociais. Não há convívio, a amizade vai se esfriando também. E reparamos que às vezes agora na turma já não há também aquele convívio. Isso é mau em termos mesmo do aproveitamento? Isto tem impacto no aproveitamento? Eu acho que tem sim. Porque quando se há mais empatia, como aquele velho ditado que diz que a escola é a nossa segunda casa, já não se vê muito esse convívio. Esse ano, constatei, dentro de uma turma, são estranhos, estão ali dentro. Eu fiquei triste, eu fiquei a perguntar, por que será? A Cida falou da questão das pessoas terem atenção porque a adição, o uso compulsivo é uma doença e deve ser tratada. Deve ser tratado, deve ser diagnosticado atempadamente. O problema é os pais darem conta, ou mesmo adultos com essa doença. O problema é a pessoa ter consciência, ou se é adolescente, os pais terem consciência e diagnosticar atempadamente. Mas esse mal está um mal geral, não é só em Cabo Verde, está um mal geral. Eu também gostei do depoimento da senhora psicóloga, quando ela fala de diversos efeitos negativos, para além dessa parte da compulsão, que o indivíduo nunca vai reconhecer que está com um vício. Não, hoje só exagerei 10 minutos, hoje só passei 15 minutos para além do tempo estipulado. Então, essa é uma parte que se tem que prestar atenção, mas acerca da pergunta isso afeta o aproveitamento do aluno? Afeta, sem dúvida. A minha percepção é que os alunos deviam os pais deviam controlar o uso do telemóvel. O aluno não precisa do telemóvel na escola. Sim. Okay? Às vezes eles tentam mesmo, a minha percepção que eu tenho, tentam sempre sacar o telemóvel da mochila.
Não, professor, é que entrou uma chamada. Não, não entrou nada. É o jogo que eles têm que terminar e isso impede, sem dúvida, a absorção de conhecimento. Sim. E alguns pais justificam com a utilização de levar o telemóvel para poder entrar em contacto. Mas nós, quando nós éramos adolescentes, não era necessário isso. Por que agora é preciso isso? E vivemos perfeitamente. E depois é o seguinte, na sala de aula tentam sempre escapar-se ao contexto educacional para ir lá mexer no telemóvel, perdendo o foco da aula, diminuindo o aproveitamento. E no intervalo não vemos já chamar pais nem nada disso. Estão lá ou a jogar ou então a partilhar conteúdos que não têm nenhum interesse pedagógico. É por isso, eu acho que o professor é que não deve permitir. Tem escolas, por exemplo, na França, Inglaterra, até sonho, Estados Unidos, até sonho que isso chegue aqui um dia. Os alunos entram na escola, têm os seus lugares onde devem deixar o telefone em segurança, não é? Não vão desaparecer. Por quê? Se qualquer coisa acontecer, ou os pais precisam dizer alguma coisa, chamam diretamente para a escola. Eu gostaria se um dia isso chegasse aqui em Cabo Verde. Mas até isso chegar, eu, por exemplo, eu desde quando eu entro numa sala que eu cumprimento, eu digo, já sabem, telefones guardados, no silêncio ou desligado. O professor, o educador é que não deve dar chance. Porque se um menino está com o seu telefone na mesa, é claro que quando achar uma chance, ainda por cima se for adolescente, vai mexer no seu telefone. Então o professor, o educador é que não deve dar chance. Quando entrar na sala, guardem os telefones. É assim. Ponha no silêncio ou então tenha desligado. Eu não dou chance. Isso seria o ideal. Às vezes o problema é que já beira um transtorno obsessivo-compulsivo. Eles manifestam diversos tipos de agressividade quando o professor, por exemplo, pede o telemóvel para entregar no final da aula. Ah, não, professor, é pessoal, é meu, eu não entrego. E às vezes tem-se que pedir licença da sala porque o nível de mau comportamento devido ao vício é muito grande. As redes sociais são bons meios para ter acesso à informação sobre esta pandemia? Bom, isso é relativo. Depende da fonte. Por exemplo, o Facebook, eu sei que tem um centro de informação Covid-19 que trabalha em cooperação com a OMS e com os ministérios de saúde locais de cada país. O centro de Covid-19 do Facebook, mesmo dessa empresa multinacional, é fidedigno. As informações são validadas pela Organização Mundial da Saúde. Agora, o restante é ter muita atenção aos fake news. De resto, é um meio importante de divulgação de informação. Por exemplo, cá em Cabo Verde, as informações da pandemia entram mais atualizadas, a informação fresquinha na página do Ministério de Saúde, por exemplo. Ou mesmo na página do governo, o sim, governo.cv, exato. as pessoas podem ter acesso. Acha que, por exemplo, as redes sociais podem ser boas fontes ou pode ser um meio bom para as pessoas poderem ter acesso à informação sobre esta pandemia? Eu acho talvez sim, talvez não. Tem o seu lado, como o meu colega já disse, mas ainda também eu opto pela nossa televisão, pela nossa rádio. Porque a maioria que está nas redes sociais não estão nem aí. Se calhar podem ver uma notícia talvez falsa ou verdadeira ali. X mil casos, por exemplo, em tal país, e isso gera pânico muitas vezes. Eu opto e aconselho as nossas televisões que temos aqui. TCV, esse canal educativo também, até já um jogo interessante que eu ando a ver, para ensinar as criancinhas, não é? Eu opto pela nossa televisão, pela nossa rádio também. E, por exemplo, quando as pessoas têm acesso a essas informações, estou a dizer isso porque algumas pessoas não vão para as páginas, não entram num jornal online para ler notícia. E através das redes sociais encontram lá e cliquem, ou seja, devem ter acesso, priorizar que tipo de fonte, né? E também a questão da proteção, para saber informações sobre como proteger. É verdade. Por isso que eu falo, tem-se que verificar se a fonte é fidedigna ou não. Certamente que uma informação acerca da pandemia vindo do Ministério mas não vou lá saber informações da pandemia no amigo meu ou na partilha que não sei de onde é que começou. Certamente. É isso. Mas quando nós olhamos neste momento, por exemplo, logo no início havia muito barulho, muito receio em relação à pandemia. Por exemplo, esta informação que já demos aqui, a chegada da vacina, ainda antes de começar aqui o programa, eu não encontrei isso nas páginas. O governo já mandou o comunicado de imprensa a dizer pronto, que o primeiro lote de vacina chega às 2 horas da madrugada no aeroporto da Praia. É o primeiro lote, né? É aquele primeiro lote que vai ser. Esta é uma informação útil, que as pessoas estão
com vontade de saber, não é? Sim. Eu acredito que as redes sociais têm esse papel de multiplicação de fontes fidedignas de informação. Por exemplo, a RTC tem uma página, os jornais online têm páginas, e a partir daí muita gente que não vai diretamente aos sites dessas agências noticiosas já conseguem aceder a uma informação de uma fonte fidedigna. Eu gostaria também que nós debruçássemos aqui sobre as formas de pagamento, utilizar a internet, agora falando um bocadinho basicamente da internet, para pagar as nossas contas, que ainda, infelizmente, nós temos gente na fila, é na Eletra, é nas agências bancárias, é nas seguradoras, é ir lá pessoalmente para pagar, enquanto as pessoas podem associar a sua conta e fazer um pagamento através da internet. A importância disso, neste momento que nós estamos a viver esta situação, seria melhor, não é? Para as pessoas poderem... Certamente. Acerca dessa temática, eu costumo dizer que somos um país de desenvolvimento médio, mas temos que desenvolver muito mais, porque é tão simples pagar uma conta através da internet, como o Odeio disse bem, poupa-se muito tempo, faz um uso mais eficiente do tempo e evita-se situações de contágio. Através da internet, do tal internet banking ou home banking, podemos pagar contas de telecomunicações, luz, água, e evitar aquelas filas muito grandes que 3, 4 horas à espera para entrar numa agência bancária, por exemplo, e evita-se potenciais contágios. Rosângela, sobre o uso da internet para pagar as nossas contas. Bem, eu estou de acordo com o meu colega, mas aqui há muitas coisas por analisar. Há pessoas que têm um certo tabu em relação a pagamentos online, que vários anos que eu ouço. Há pessoas que já chegaram a dizer que fizeram um pagamento, mas o pagamento não apareceu. Então há sempre um certo receio. E há pessoas que são mesmo assim, preferem ir, mesmo com a pandemia, ir ficar ali, ou mesmo num banco. Há pessoas também, por exemplo, não têm cartão 24, porque têm os seus tabus também na cabeça. Então preferem ir numa agência, perder um dia inteiro. Levantar lá o dinheiro, depois ir numa outra agência, fazer o pagamento. Ou seja, tem que tirar um dia para fazer isso. Um bocado complicado, mas infelizmente é uma coisa que continua a acontecer. E apresentou-se essa outra desvantagem. Para além do risco sanitário, levantar o dinheiro para levar no tecido também é o risco físico de ser roubado, por exemplo. É verdade. Se uma pessoa não está muito confortável com o pagamento na internet, pode pagar no multibanco. É outra opção para evitar situações de filas que às vezes vemos vários avisos, né, para evitar aglomeração, e passas numa instituição e vê-se lá 30, 40 pessoas lá com uma distância mínima entre elas. Acho que necessitamos aqui em Cabo Verde de alguma educação tecnológica. Eu concordo. Eu acho que sim. Precisamos educar as pessoas para o uso das tecnologias como? Sim, porque há muito tabu à volta de tudo a ver com tecnologia. Há muito tabu até com cartão multibanco. Há tabu em quase tudo. É preciso educação em vários aspectos na nossa sociedade. Educar como? Concordo com a minha colega, precisa de muita sensibilização no digital, para se tirar melhor uso das tecnologias existentes. O complicado é as gerações mais antigas, que são gerações totalmente divorciadas do tecnológico, do eletrónico, por exemplo. Educar como? Por exemplo, isso poderia ser um papel dos meios de comunicação social. A nossa televisão poderia passar programinhas informativos para aquela velha guarda, entre aspas, por exemplo, no intervalo da novela, lá haver dicas simples e seguras de como fazer isso. E já temos um telespectador em linha, o Sr. Luís Gomes, de São Vicente. Boa tarde. Boa tarde. Sr. Luís, sim? Sim. Sobre as redes sociais. Nesse momento, as redes sociais estão muito importantes para a pandemia. Por exemplo, a terá a minha conversa agora com a senhora que lá ao lado. Só que a senhora me deu um bocadinho muito, mozinha, se desculpa, mozinha escura no século XXI. As redes sociais já têm pedido a alguém para não parte de um bom modo para dizer que não tinha pensado. As redes sociais, deixa eu coisa onde para aquela aglomeração só não queremos para essa pandemia. Relacionado a uma notícia também relacionada a essa pandemia, também assim, eu vou ter pouco pessoas não podem pedir mexidas de notícia. Por quê? As pessoas que querem ver alguma coisa de notícia, amanhã já as redes sociais dizem que não falar no momento. Se as pessoas quiserem saber de alguma notícia de Covid, já as redes sociais amanhã são nunca se vê no trabalho. Isso é aquela vantagem. E se não tiver que levantar, eu não tenho que desvantagem mais é para adolescentes, aquele outro. Lá que é o desvantagem adolescente é que pode controlar muitas coisas. Pais que sabem mais quem me expressou de falar, pode ter coisas melhor.
Mas as redes sociais que dá teu, a gente ajuda nessa pandemia. Por exemplo, mim, trabalhar, não chegar na casa, são notícias que tem hora, no público, no jornal, não está bem, não está para trás, não vai chegar o que mais ou menos é que tinha que ela com vantagem. Não se vê que ela tem desvantagem, mas nesse exato momento ela tem mais vantagem do que desvantagem. E é ok. Luís, tinha alguma pergunta para nossos convidados? Se tiver alguma pergunta, pode estar à vontade também. E nota agradecer e partilhar a nossa experiência. Pode ficar outro, por exemplo, não perguntar nada. Está bem, nota agradecer então a participação. Comentários, Erickson, do que disse aqui o Luís Gomes, o telespectador que participou agora. Eu gostei daquela parte das redes sociais que ele falou como forma de replicação das notícias, que às vezes nem todo mundo tem o tempo, né? Pode estar no trabalho, tem outros afazeres, mas depois consegue acompanhar nas páginas das agências noticiosas as informações do dia. Achei muito interessante. É uma forma útil também que até agora não tínhamos abordado. Mas já ouvimos muita gente, agora gostaria de ouvir a Rosângela Delgado, muita gente a queixar de gastos excessivos de mega. Estamos numa pandemia, isso é muito caro, as pessoas colocam 2.000 megas, que é para utilizar numa semana, mal dá para 24 horas, não conseguem ver um vídeo como deve ser. Isto também não ajuda muito, não? Bem, eu não tenho tido esse tipo de problema, mas é que eu acho que se calhar tem a ver com operadoras ou como a pessoa em si, o particular, usa os seus programas e megas. Eu não posso, sei lá, não sei nem o que dizer, porque eu não tive nenhum desses casos até agora. Também tem muito a ver com a operadora, com a forma que a pessoa, se calhar, usa os seus programas. Acho que é necessário fazer uma boa gestão. As pessoas têm que saber gerir também. Acho que sim. A pessoa tem que saber gerir megas, tem que saber usar programas adequados, que às vezes tem programas que têm um alto consumo, a pessoa não sabe, não é? Pode achar que está a ser roubado por um operador e não ser assim. É o que acontece diariamente. As pessoas às vezes queixam-se, mas... Sim. Se calhar, por exemplo... um dia teve um caso interessante que eu sempre faço esse pacote mensal de 1.200 ou 1.000 escudos. Então, megas estavam a acabar muito rápido, que não era normal. Eu chamei, por acaso, para a operadora e me disse... 2 vezes eu chamei e me disseram, não, se calhar a senhora está com os programas ali que precisam ser desativados um bocadinho, estão a fazer um alto consumo, porque eu não sou pessoa tipo de estar a ver muitos vídeos ou coisas que podem ter um alto consumo. A partir dali, pronto, eu acabei por ver se havia programas realmente e nunca mais aconteceu. Faço o meu pacote, até passa. São 7.000 megas, até passa. Então não gasta nada. Eu uso, mas não vejo muitos vídeos assim. Não assiste o programa nas redes sociais. Se Às assistir, vezes, muito. não tanto. Tem programas que podemos baixar grátis, ficamos com o vídeo ou com o programa ali. Eu faço isso também, eu tenho. No telefone, tablet, que já ajuda também. Ou seja, são essas dicas, como já disse aqui, que as pessoas devem estar atentas. Né? Baixar programas onde através desse programa que baixamos, conseguimos poupar megas. É uma forma. Erickson, sobre a questão do gasto excessivo de megas, principalmente nesta altura, nesta pandemia. De facto, no início da situação emergencial, eu acredito que as operadoras tiveram alguma culpa, mas não voluntária, uma culpa porque foram apanhados de surpresa também. Todo mundo em casa, isso não só em Cabo Verde, né, milhares e milhões de pessoas, na verdade, em casa, sobrecarregavam as redes, mas elas se adaptaram às suas infraestruturas e depois o resto é a culpa do usuário. As pessoas têm que saber gerir a sua quantidade de megas que têm. Por exemplo, a gente que está todo momento no YouTube a ver vídeos e esquecem-se que vídeos consomem uma grande quantidade de dados. Então é isso. É saber usar corretamente o número de dados que tem por mês. E como é que as pessoas podem fazer a gestão? Bom, antes de mais nada, o telemóvel tem... Geralmente os telemóveis já têm aquele aplicativo já automático que mostra o consumo de X em X períodos. Se não tiver, é simples de instalar, é googlar, ir no Google e procurar um medidor de gasto de megas. Algo simples de fazer. E como é que as pessoas procuram isso? Ir no Google para pesquisar? Sim, googlar, medidor por exemplo, de megas. De megas, por exemplo, para instalar. É um app que não gasta muito do telemóvel, não torna lento nem nada, e fica lá para avisar. Cada vez que entra e sai, quando sair, gastou-se nessa sessão X número de megas. E assim a pessoa acompanha.
mas o custo que nós temos aqui com as tecnologias também pode não ajudar? Certamente, eu acredito. Bom, eu acredito que Cabo Verde tem um dos índices os preços dos mais caros do mundo, infelizmente. Ainda precisa melhorar muito nesse nível do custo-benefício da informação na internet. Acha que isso precisa baixar para, por exemplo, uma pessoa ter 7.000 megas com 1.000 escudos, não é, Rosângela? Você que faz isso. Pacote mensal. Sobretudo 7.000 megas. Exato. Sobretudo nesse período que se precisa de megas para home office, trabalho à distância, aulas à distância. É verdade. As operadoras bem que poderiam entrar num acordo para baixar o preço por utente. Ganham na mesma, porque perdem no preço do mega, mas existem ganham alguns pacotes, de pacotes que os jovens, os adolescentes podem fazer e pode ficar mais barato ou não? O problema dos adolescentes creio que está na disciplina de consumo dos megas, é o que estávamos a dizer. Vão sempre para YouTube ver clipes, etc. Aí não há pacote que chega. Não há pacote que chega. Mas os adolescentes, jovens até 25 anos, têm aquele pau swag, não é? Pau swag de uma operadora e play numa outra operadora. De outra operadora, então eles têm vantagens. Com 500 escudos mensais, eles têm, acho que é 7.000 mega, não é? 5.000 mega, têm chamadas ilimitadas, como tipo esse pacote. Dentro da mesma operadora, falamos ilimitadamente, temos 30 minutos para outra rede e mensagens também ilimitadas. Eles têm esse pacote. Mas quando nós estamos aqui a falar, por exemplo, das redes sociais, utilizar as redes sociais como meio de comunicação, observo muito que as pessoas, os jovens, estão mais a partilhar em mensagem escrita do que a falar de viva voz. Por que será? Vocês já lidam com adolescentes para nós podermos entender e ajudar os pais que estão em casa neste momento também? Porque é mais escrita do que mesmo em voz? Creio que aquilo também tem a ver com o tempo de reação. Às vezes eles preferem receber a mensagem para pensar no conteúdo da resposta do que ter a surpresa de uma teleconferência, por exemplo, que terão que ter uma reação simultânea e espontânea na hora. Mas isso não ajuda na comunicação? Não flui a comunicação quando é assim? Quando é a voz? Quando a comunicação, é a voz. sim, a comunicação flui mais ou não? Sim, mas dependendo da faixa etária, se for adolescente, a fase onde existe timidez, existe certos complexos, não é? Às vezes eles não estão preparados para receber a resposta diretamente, se calhar é. E também outros motivos. Às vezes estão em casa, o adolescente não quer que os pais deem conta com quem estão a falar, então optam por mensagem. Estão na escola também, é a mesma coisa. Se calhar também uma questão da privacidade. Pronto, faltam-nos só mais 2 minutos e meio para nós terminarmos este programa. Eu gostaria de ter as vossas reações, ou seja, recomendações que poderiam dar para um bom uso das redes sociais, para que as redes sociais não dominem as nossas vidas, mas sim que nós dominemos as redes sociais. Começo por si, Rosângela Delgado. Bem, dicas que eu posso deixar redes sociais são importantes nas nossas vidas, mas cada coisa no seu devido lugar. Usar sim, no momento certo, explorar no bom sentido, estar informado, assistir a aulas, divertir um pouco, mas não devemos esquecer da nossa convivência, não devemos esquecer de levar a nossa vida saudável, caminhar, passear, tomar um banho de mar. Pronto, estamos numa pandemia, estamos limitados, mas mesmo assim, fazer um pouco de tudo nas nossas vidas que costumávamos fazer e não ser escravos das redes sociais nem de um aparelho eletrónico. Arikson Delgado também. Eu creio que há duas palavras importantes, duas palavras-chave. Disciplina e moderação. O jovem, o adolescente, o usuário, na verdade, tem que ter a moderação de saber contabilizar um X tempo do seu dia para, por exemplo, estar nas redes sociais. E a disciplina para cumprir esse tempo que estipulou a si mesmo, antes de mais nada. Outra coisa, também tentar higienizar sempre, é coisa que é muito importante nesse período, higienizar sempre os dispositivos móveis, né? Sabemos que sobretudo os adolescentes estão sempre a tocar naquilo, tem que higienizar para evitar contágio. São essas dicas que têm para deixar aos nossos telespectadores. Eu agradeço a Rosângela Delgado, a primeira vez aqui no programa Sociedade Aberta, enquanto docente, também enquanto cidadã,
e também Arickson Delgado, Obrigado nesta nova pelo versão, convite. também aqui do programa Sociedade Aberta. Eu agradeço a vossa disponibilidade para esses 60 minutos das vossas vidas, para estarem aqui connosco, para ajudarem as pessoas em casa a refletirem sobre o papel das redes sociais nesta pandemia da Covid-19. Este foi o nosso tema que nós tivemos aqui hoje a discorrer. Nós vamos voltar a estar juntos na próxima segunda-feira, mas já sabe, pode rever este programa nas redes sociais da RTC e também da Sociedade Aberta. Pode também sugerir temas, é só enviar e-mail para sociedade.aberta@rtc.cv. E este programa fica por aqui. Na segunda-feira, às 6 da tarde, vamos tentar lançar um olhar ao consumidor, que é o Dia Mundial do Consumidor, mas o consumidor na perspectiva deste momento que nós estamos a viver, esta pandemia da Covid-19, ver como é que os nossos consumidores estão, com a ajuda de especialistas ligados à defesa do consumidor e também do lado das empresas. Fique bem, tenha sempre muita saúde.